Fala galerinha, tudo bem com vocês? Com a gente tá tudo bem. Vamos dar a introdução agora à nossa discussão, nossa tour pela Assembleia Legislativa da Bahia. Eis aqui o meu amigo Sérgio Guzmão e meu amigo também Thiago Targino nessa temporada, nessa jornada de entrevistar e extrair o máximo de informações para a corroboração do nosso trabalho de constitucional da professora Fábia, da Faculdade Batista Brasileira, localizada no Itaigara. Vamos lá, galera! Vocês podem ver, o sistema legislativo está com uma pequena reforma devido ao incêndio que ocorreu aqui um tempo atrás. Aí a galera pediu para filmar, para registrar esse momento, tá? Porque pode ser que aconteçam coisas que não venham favorecer a nós, ou seja, pode ser que aconteçam coisas que não deixem que a gente extraia certas informações por conta da limitação do próprio estabelecimento do órgão público que está em reforma nesse momento. Eu gostaria de citar aqui rapidamente a atendente ali, tá? Ela ajudou bastante, só que ela estava tímida, ela não quis aparecer, mas ela foi extremamente educada, gentil. Eu nunca vi uma recepcionista tão educada como ela. E eu gostaria de dar esse crédito para ela. Valeu, Carla, você é sensacional. Então, galera, como eu ia dizendo, aí como tá a reforma aqui, ó, toda acabada ainda, acabamento. Estamos aqui na Assembleia Legislativa, tá? Tá aí, ó. Tudo ainda em reforma, tá? Devido ao incêndio. E é isso aí, galera. Precário. Estamos indo aqui agora no plenário para assistir a votação de um projeto de lei, tá? Vamos tentar gravar tudinho em detalhes para vocês. Valeu. A galera aí, toda nossa equipe. Vamos lá. Esse aqui é o corredor das comissões. Comissão de Comissão e Justiça. Mais uma comissão. E aí temos várias sessões de comissões aqui. E aqui ao lado é a plenária, eu vou filmar já já. Chega a ser até confuso. Houve um esforço enorme para interiorizar a Justiça Federal no âmbito dos mais diversos territórios aqui na Bahia. Isso foi feito com algum atraso, mas a Justiça Federal se encontra em alguns territórios, dando uma certa capilaridade para prestar os serviços jurisdicionais dos diversos territórios de identidade, inclusive o território do Litoral Norte e Agreste Maranhão, onde tem como cidade polo o município da cidade de Alagoinhas, município de Alagoinhas. E lá, após um levantamento, um estudo de órgãos de controle da Justiça Federal, não só lá em Alagoinhas, como também em Paulo Afonso, e parece que... Então, pessoal, o homem que estava no plenário lá, votando, no momento em que eu estava filmando, o nome dele é Joseildo Ramos, tá? E ele estava votando, sustentando a sua votação contra as taxas cartoriais. E eu gostaria de deixar claro, para poder não ficar uma coisa vazia. E aquele cara foi das pessoas que estavam votando contra. E outras pessoas também votaram contra. Inclusive teve um que simplesmente não sabia responder, ele não tinha estudado o projeto de lei, a proposição, e acabou que foi adiado e vai ter uma nova reunião, uma nova assembleia, e aí eles irão discutir novamente esse assunto para poder tentar tramitar e evoluir esta proposição, positiva ou negativamente, dependendo da situação e da decisão do presidente da Assembleia. Opa, boa tarde. Sou estudante de Direito, como sua amiga deve ter dito, e estamos fazendo uma tour pela Assembleia Legislativa a fim de destrinchar e trazer as informações da Assembleia para nossa matéria de Constitucional 2, que estamos no terceiro semestre da turma de Direito da Faculdade Batista Brasileira, localizada lá no Itaigara. E ficamos com esse tema de legislação da Assembleia Legislativa.
E aí queremos abordar um pouco de cada comissão, no caso a comissão geral, queremos começar pela comissão geral, por ser uma comissão que abrange todas as outras, né? Secretaria Geral, no caso. A senhora poderia falar um pouco em vídeo para corroborar nosso trabalho sobre como funciona? Eu não posso falar porque meu chefe não se encontra no momento. Eu vou indicar vocês. Não é chefe. Não sou chefe. Eu vou indicar um superior a mim. Pronto. Vocês vão conversar com ele. Ele está aqui hoje? Vou mandar na sala. Se ele autorizar eu falar do assunto, beleza, aí eu falo. Tá bom. Viu? Tá bom. Bom, a dona Tânia pediu pra gente falar com o superior dela, né? Da superintendência. Então nós vamos lá agora pedir a ele informações sobre a comissão geral. Então, galera, estamos aqui com a coordenadora do Colégio do Legislativo, daqui da Assembleia. O nome dela é Laura, tá? Laura Ramos, excelente pessoa, excelentíssima pessoa, que vai nos explicar agora, nada mais, nada menos, de como funciona. Eu perguntei para ela aqui, vou repetir para que vocês possam entender como funcionam as comissões aqui da Assembleia. Doutora, como é que funcionam as comissões daqui da Assembleia Legislativa da Bahia? Então, como eu já disse aos meninos, as comissões ela têm o poder do quê? De elaborar os projetos de lei. Então, são várias comissões que existem na casa e cada um é de um segmento, né? Onde vai ser estudado e preparado o projeto de lei que vai ser apresentado em plenário posteriormente. Entendi. Ótimo. São quais setores que tem aqui? Você consegue dizer assim de cabeça? Quais de comissão? Isso, são muitos, mas vamos né? ver algumas, tá? Tá, pode ser, por favor. Nós temos a Comissão do Meio Ambiente, de Finanças, da Saúde, da Educação, deixa eu lembrar aqui. Não, comissões. Nós vamos ter da Agricultura, entendeu? E política rural, né? Isso. São gerais, eu entendi. Agora sobre o plenário, você tem uma pergunta para fazer? Pode fazer, por favor. Nós queríamos saber como funcionam as votações lá no plenário para dividir, por exemplo. Um projeto de lei, para ser aprovado, tem que ser uma certa quantidade, tem que ser votado pelos deputados. Tem que ser o quórum, né? Isso, é o quórum. Então, o que acontece com o quórum? O quórum depende muito da pauta, né? Então, depende do quê? Da lei que está sendo apresentada para poder estabelecer se é uma lei ordinária, se é uma complementar, se é uma lei que vai a só um determinado grupo. Então, tudo isso depende do quê? Da pauta do dia, né? Hoje, vocês estão vendo que existe um projeto de lei que está sendo aprovado lá, que tem a ver com as taxas dos cartórios do Estado, né, que é aumento dessa taxa. Isso aí precisa de, salvo engano, de 50% mais um para aprovamento lá. Você entende? É a maioria. Sabe dizer quantos deputados precisam, né, no caso, para ser aprovada a lei? Não, então, para começar a votação, na verdade. São 20. No primeiro expediente, porque as sessões plenárias são divididas em primeiro e segundo expediente. No primeiro expediente é que se verifica o quórum. Então, todos os deputados vão lá e registram a presença, né? E aí, nesse primeiro expediente, o presidente da mesa que está regendo aquela sessão, ele vai designar se vai ocorrer a votação ou não. Então, aí que eu digo, são quantos? Não posso te dizer quantos, porque vai depender da matéria de lei que vai ser aprovada, entendeu? Quanto mais mais comparece. Com certeza. Até Quanto mais turnos, importante, caso, e às vezes até em 2 turnos, porque faz uma pré-votação, aí tem que abrir, de repente tem que abrir uma nova discussão, e aí volta esse projeto, faz uma nova votação, para depois ser encaminhada para a sanção do governador. Que ele pode sancionar ou vetar o projeto de lei. Entendi. Só mais uma pergunta assim, que talvez a senhora tenha a opção de responder ou não responder. É só sua opinião. Quero saber o que a senhora acha dessa votação que está tendo agora no plenário, em pauta, sobre a que a senhora falou anteriormente. As taxas Isso. Qual a sua opinião sobre essa Olha, eu não posso opinar muito com relação a isso, porque eu não conheço o projeto de lei que está sendo tá em votação lá. Entendi. Né? Eu não conheço, não acompanhei o procedimento e tudo mais, até porque eu pertenço à escola do Legislativo. Sim. E não posso opinar de uma forma assim, emitir uma opinião, porque eu não tenho conhecimento. Compreendo. Né? Então eu preciso saber o que está sendo abordado, qual é o valor que está sendo
há possibilidade de aumento, qual é esse percentual, né? Então, sem você ter um conhecimento, não dá para você ter uma opinião específica a respeito da situação. Tá bom, muito obrigado, doutora Clara, é um prazer, viu? Ó, excelente pessoa, gente. Venham visitar, ela faz umas turnês aqui pela Assembleia. Turnês não, não é bem uma turnê. É uma viagem na Assembleia, são assim. São as visitas guiadas pela Assembleia Legislativa e todos estão convidados a vir, né? Porque a casa é a casa do povo e está aberta a todos aí. Tá bom, obrigado, dona Laura. Tenha um bom dia. Estamos aqui com esse senhor deputado. Gostaríamos de saber... Os deputados, claro, os dois aqui, maravilhosos, aqui plenos, se disponibilizarem em falar conosco para corroborar o nosso trabalho aqui da faculdade. Gostaríamos de fazer uma pergunta para os senhores. Senhores deputados, quais são as atribuições de um deputado na Câmara Legislativa da Assembleia? Olha, aqui na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, como em todas as câmaras legislativas estaduais, o deputado cumpre o papel de fiscalizar o executivo, de elaborar leis e, obviamente, do ponto de vista institucional, dialogar diretamente com a sociedade através das comissões que elas são institucionalizadas na casa, com o objetivo de debater os temas importantes. Fruto desses debates surgem, inclusive, projetos de lei ou projetos de lei serão debatidos nessas comissões. Entendi. Sobre essa votação dessa proposta, dessa proposição das taxas cartorárias... Cartoriais, perdão. Qual o seu posicionamento sobre essas taxas? Olha, na realidade eu sou o relator do projeto. Esse é um projeto de iniciativa do Poder Judiciário. Sim. Esse projeto propõe fazer algumas alterações em cobranças nas taxas para a sociedade ter acesso à justiça. Um dos pontos mais importantes no projeto é que nós reduzimos as taxas nas faixas iniciais da tabela com o objetivo de dar acesso à comunidade mais carente à justiça. E isso é de fundamental importância, porque uma ação de R$1.000 custava R$300 de taxa, ainda mais as custas de advogado. Ou seja, vamos imaginar, você gastava R$500 para disputar 1.000. Agora nós estamos propondo uma redução para R$90 de taxas, ou seja, você cria a possibilidade da sociedade acionar a justiça. Além, obviamente, de atualizar as taxas e, com isso, também as suas repercussões do ponto de vista do que essas taxas refletem em registro de documentos para empreendedorismo, ou seja, para separação, para casamento. Lógico, o registro civil hoje é gratuito, mas diversas outras aplicabilidade do ponto de vista judiciário e do extrajudiciário, que são cobradas através dos cartórios privados. Mas Raimundo aqui que é especialista nessa área aqui e que pode dizer melhor para vocês. Olha, voltando ao tema inicial da sua pergunta sobre o papel do deputado em uma Assembleia Estadual. Sim. Você está aqui diante do presidente da CCJ, que é a comissão mais importante da casa, porque é ela que recepciona todas as iniciativas legislativas, sejam as iniciativas do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público e mesmo, evidentemente, iniciativa do deputado. O Rosenberg Pinto é o presidente. Eu também sou membro titular da CCJ. Agora, gostaria, para efeito didático, para os alunos e para a população, lembrar o seguinte: os artigos 21 a 24 da Constituição, ali estão, digamos assim, os parâmetros e as atribuições dos diversos entes federativos, a União, os estados, os municípios, os distritos e assim por diante, e as competências. Qual é o drama do ponto de vista legislativo? É que as matérias que podem ser alvo de normas estaduais, do ponto de vista do parlamento, do deputado, é muito limitado, porque a maioria das iniciativas do Poder Executivo, o fato de que o Estado possa legislar sobre esse ou aquele assunto não quer dizer que o deputado possa ter iniciativa.
Então tem esse drama, né? Porque a maioria dos projetos é do Executivo, a iniciativa é do Judiciário, do Ministério Público. Agora, não quer dizer que os deputados não possam debater, emendar, enfim. Esse é o grande digamos assim, o grande papel do deputado, além de fiscalizar, como disse o deputado Rosenberg Pinto, o controle do Estado, fiscalização, etc, etc, né? O debate das leis. Agora, a iniciativa de projeto, isso fica muito limitado em função de que qualquer projeto que implique na mudança da organização do Estado, custos orçamentários, o deputado não pode ter iniciativa. Mas, de qualquer sorte, no ambiente da Assembleia Legislativa, que se cumpre o fundamental da representação política, trazer os desejos da população, debater, ou seja, tornar o funcionamento do Estado mais transparente, para que a gente avance na democracia, digamos, participativa. Né? A democracia representativa, você elege o deputado, o vereador, né? E fica lá, enfim, né? Distante. O desafio do século XXI é tornar essa democracia representativa mais efetiva do ponto de vista do interesse do cidadão. Entendi. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado de verdade. A Faculdade Batista agradece pelas suas contribuições. Quero deixar meus parabéns. E agora, uma última pergunta que vai servir para todos, né? Toda a população em geral. O que vocês têm a dizer para a população que elegeram os senhores, primeiramente, e para os demais que não elegeram os senhores, mas que têm o desejo de conhecer, pelo fato de o senhor estar no poder, na atual vigência do cargo, e o que os senhores têm a dizer sobre isso? Você já concluiu ser presidente da CCJ, você conclui. Na verdade, é um pouco, né? Trazer os desejos, as representações, as demandas, porque o deputado também não é só legislar, não. Ele vai na secretaria, vai no órgão, leva as reivindicações da população, digamos assim, publiciza mais, dá uma dimensão social dos desejos da população e viabiliza muitas ações do Executivo e do ponto de vista da legislação, do ponto de vista legislativo, transformar isso aqui num espaço do debate, do diálogo. O que eu estou indo para o 3º mandato, o que eu me comprometo, e coincidentemente você está diante aqui do deputado mais votado do PT, que é o Rosenberg Pinto, né? O 3º da Bahia, e o 2º do PT e o 4º deputado mais votado da Bahia, que é o Zé Raimundo. Então, o compromisso com o apoio ao governo, as grandes reivindicações do povo da Bahia, sobretudo, transparência, seriedade com a coisa pública e tornar o poder mais simples, mais transparente. A população quer ver o político calçando a sandália de São Francisco, a sandália de pescador. Tá certo. Bom, eu acho que eu quero aqui, Zé, dizer que o Partido dos Trabalhadores cumpriu um papel singular do ponto de vista de aproximar o parlamento da sociedade. Antigamente era muito difícil um cidadão debater com um deputado em qualquer lugar. E esse mérito nós pudemos levar. Foi a partir da nossa inserção que a sociedade começou a debater melhor e a cobrar, inclusive, do deputado em loco. E aí agora, para fazer campanha, porque antigamente o deputado, naquela tradicionalidade, ele ia lá, conversava com o líder da cidade, não participava de nada, não tinha nenhum debate e ele era votado naquela cidade. Agora não. Agora o deputado quer ser votado, ele tem que dialogar com o cidadão. Não é mais apenas a referência, o líder local. Então isso houve uma diferença. Eu quero dizer para vocês que estão fazendo esse curso de Direito, que venha mais a Assembleia Legislativa, com certeza. Conhecer. Isso é importante, porque também cobra da gente uma atuação mais efetiva. Como diz Zé Raimundo, a Constituição de 88 acabou limitando muito o papel do Poder Executivo Estadual, do Legislativo Estadual. Acabou fortalecendo mais o Congresso e as câmaras legislativas municipais. Mas, de qualquer maneira, é um poder importante e acho que, além de ser um poder fiscalizador, deva ser um poder educador, no sentido de criar aproximação da sociedade e o parlamento. Por isso, venham mais aqui conversar com a gente e nos chame, que a gente pode ir lá também dialogar com quem não pôde estar aqui. Tá bom, muito obrigado, muito obrigado. Presidente, muito obrigado. Foi um prazer, tamo junto. Valeu!
Um abraço. Sucesso. Bom, galera, com todas essas informações construtivas no nosso documentário jurídico, tiramos a conclusão de que a Assembleia Legislativa ela tem uma suma importância na vida de nós cidadãos, porque é aqui que todos os projetos de leis vão ser discutidos pelos deputados eleitos democraticamente por nós cidadãos, e a transparência deles também muito boa, muito ampla, exatamente. Sensacional. Com isso concluímos nosso tour, nosso documentário relacionado à Assembleia Legislativa da Bahia. E é isso aí, questionem tudo, façam tudo para poder esclarecer todas as dúvidas e perguntem, é nóis! Fábia, é nóis! Então, galera, vamos ressaltar aqui que também tentamos, na verdade, entrevistar o ex-deputado Paulo Câmara. O ícone da política aqui na Bahia, né, em Salvador. Mas infelizmente não conseguimos porque ele, por motivo de saúde, ele não pôde. Foi melhor para ele que não desse a entrevista gravada, registrada em áudio ou em vídeo. Ele preferiu assim, respeitamos isso, porque era motivo de saúde muito importante, muito sério, e não optamos por não tentar forçar a barra dele. E por isso não filmamos, mas tivemos uma conversa, um bate-papo bem saudável, foi bastante tranquilo e foi sensacional que a gente conversou com ele. Garanto que as experiências aqui obtidas foram extremamente importantes e que vamos guardar alguma coisa do que ele disse, e foi sensacional. Só para deixar um registro, para não ficar em branco também aqui nesse documentário, e é isso aí, até a próxima. Valeu!